conquistamos mais e mais em Ti. Oh. Aleluia. Aplauda o Seu Rei de ter honra, glória e majestade. Aleluia. Glória a Deus, amém? A graça e a paz. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas, e eu vou ler um texto muito conhecido, sempre que se fala em dízimo e em oferta. Lá em Malaquias 3. Quem trouxe sua Bíblia pode abrir comigo. Malaquias 3, 8. Diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda pergunta: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês serão amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Eu vou repetir o 10, diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma o produto da terra e não deixe as suas videiras do campo sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sempre que se fala de oferta e dízimo, vem Malaquias na cabeça, é um texto muito comum. E eu estava meditando acerca disso. O Daniel falou uma frase comigo que pegou na minha cabeça. Um dia a gente estava comentando sobre algumas coisas que têm acontecido nos dias atuais. Um desespero para conquistar tudo antes dos 30 anos. Você tem que casar, você tem que ter uma casa própria, você tem que ter um carro próprio, o melhor emprego, filho, tudo antes dos 30 anos, senão você vai ser um fracassado. E o povo correndo atrás disso, o pessoal quer entrar na melhor faculdade, no melhor emprego. E ele falou assim: nossa, amor, a sensação que eu tenho é que as pessoas só vivem nessa terra, só buscam o que essa terra pode dar. Está muito preso a isso daqui, e se amanhã Jesus voltar, uma faculdade é bênção, mas de que vale se você não pregou o evangelho, se você não foi fiel a Deus? Em Malaquias fala assim: traz todos os dízimos e ofertas à minha casa, para que haja mantimento. A gente sabe que o dízimo e a oferta é para manter a casa do Senhor. Depois que você fizer isso, aí você pode falar com Deus. E aquilo que eu estou buscando, aí Jesus ele vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Vou ser mais clara. A gente quer conquistar muitas coisas, mas não são as bênçãos que Deus tem para nós. Porque primeiro a gente não faz aquilo que Ele pediu. Hoje aqui na igreja, por exemplo, a gente está tendo uma grande demanda. As salinhas precisam ficar pronto, a parte de cima tem que ficar pronta. O som está trocando aos poucos, mas ainda tem muita coisa para fazer. O chão, em nome de Jesus, tem que ser arrumado para a igreja ficar bonita, para a igreja ficar confortável. A gente precisa de ter alimento para poder doar. Só que tudo isso depende de você, depende de mim, depende de cada um. É com os dízimos e as ofertas que isso é feito. E a gente está buscando para a gente. Serviço, faculdade, situações, corre muito atrás. Mas o primeiro, que é trazer aquilo que o Senhor, devolver aquilo que o Senhor está te dando, a gente não faz.
E a única maneira de ser próspero de verdade é cumprindo aquilo que ele pediu, é trazendo os dízimos, é trazendo as ofertas. O dízimo, ele é nossa obrigação, e a oferta, ela tem que ser com gratidão para que Deus multiplique. Se a gente não consegue cuidar do pouco que o Senhor já nos dá, o que dirá do muito? Então, para que não haja o devorador, para que você seja próspero de verdade, não com o que o mundo pode te dar, mas aquilo que Deus pode te dar, aí é prosperidade de verdade. A gente tem que cumprir aquilo que o Senhor ordenou, que é trazer os dízimos e as ofertas. E não é com tristeza, não é com pesar, é com alegria. Também é uma prova de amor. É uma prova de amor, é uma prova de confiança. Por muitas vezes, a nossa vida às vezes é uma montanha russa. A gente tem uma hora que está muito bem, tem hora que a gente despenca. Mas isso daqui, a única forma de repreender o devorador, a única forma de ser próspero de verdade é trazendo os dízimos e as ofertas. E isso não é em vão, isso não é para ficar guardado no banco da igreja, não. O que eu mais senti diferença quando eu troquei de igreja é ver que, principalmente no Ministério Ser Feliz, você vê o dinheiro sendo aplicado mesmo. Tudo que tem oportunidade de trocar para uma coisa melhor é trocado. Se tem a oportunidade de fazer uma salinha melhor, é trocada. Se tem a oportunidade de ajudar alguém, eles ajudam. Então, é uma forma de servir ao Senhor. Então, nesta noite, eu queria te convidar a ficar sobre seus pés. Você que trouxe seus dízimos e suas ofertas, você pode separar. Depois da oração, na hora de entregar, eu queria que não fizesse aglomeração. Vem devagar. Se tiver muitas pessoas ali, você espera um pouquinho, para não dar um tumulto no gasofilastro, tá? Mas hoje eu queria que você, que vai entregar o seu dízimo e sua oferta, fizesse com alegria. E pedindo a Deus assim, Deus, que esse dinheiro, hoje é o pouco que eu posso dar, seja bem utilizado na sua obra. Ajude pessoas que estão precisando. Ajude na estrutura da igreja que está precisando. Que seja bem proveitado. E aí sim, cumprindo aquilo que Ele ordenou, aí sim você vai ser próspero de verdade. Aí sim vai valer a pena sua faculdade, seu emprego, seu carro, sua casa, porque você está cumprindo aquilo que Deus ordenou. Para você que está em casa, que ainda não pode estar aqui com a gente, tem a agência, a conta, o CNPJ da igreja, você pode transferir, não tem problema. É a mesma coisa de entregar aqui, você está sendo abençoado também, amém? Querido eterno Pai, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus de justiça e amor, ó Pai. Ó Deus, hoje nós entregamos esses dízimos e essas ofertas, ó Pai, diante do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai amado, que todo dinheiro, ó Pai amado, todo dízimo, toda oferta, venha ser bem utilizado na Tua obra, ó Pai, que venha abençoar vidas, ó Deus, que venha suprir aonde tem necessidade da igreja, ó Pai. E eu te peço a cada um que está aqui hoje, ó Pai amado, que seja uma geração próspera diante do Senhor, ó Deus, que eles venham, ó Deus, provar, ó Pai amado, daquilo que o Senhor pode, ó Deus, prosperar e não o mundo, ó Pai. Nós te entregamos nossos dízimos e nossas ofertas com alegria no coração, porque a nossa confiança está em Ti, tudo é pelo Senhor, amém? Pode trazer os dízimos. Comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, o Deus da minha vida. Fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Oh. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja, boa noite, Ministério Ser Feliz.
Boa noite a você que está em casa nos acompanhando. A graça e a paz a todos. Feliz com Jesus? Amém. Cantaram uma canção aqui dizendo que não há outro lugar melhor para se estar, pois só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Irmãos, não tem outro lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Se você acha que tem outro lugar melhor, você está perdendo tempo. Você está totalmente enganado. Glória a Deus por você estar presente aqui, porque você recebeu um convite, você foi chamado para estar na casa do Senhor. E é sobre isso que eu quero ministrar essa noite. Eu quero falar sobre os chamados, sobre os escolhidos e sobre os oferecidos. São três classes de pessoas, de crentes, que buscam o Senhor. Então, o texto que nós vamos pegar como referência é Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. É muito bom, né, ter um retroprojetor para a gente, porque fica mais fácil para a gente ler, mais fácil para a gente compreender. E a gente lê tudo uma mesma tradução. O texto nos diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus, te louvo, te exalto o seu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Obrigado por ter nos chamado, obrigado por ter nos escolhido, obrigado por ter nos protegido e ter, Senhor, escrito o nosso nome no livro da vida, ó Pai. Que a tua unção, a tua graça, o teu Espírito Santo seja conosco, seja com a tua igreja nessa face da terra, nos fortalecendo, nos capacitando cada dia mais, ó Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, fala, Senhor, com cada vida aqui presente essa noite. Usa, Senhor, teu servo, usa os meus lábios, Senhor, para falar, Senhor, a tua igreja, ó Pai. Eu lhe peço e agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Irmãos, esse versículo é o final de uma parábola. O texto fala que Jesus novamente volta a falar em parábolas, quando começa a falar da parábola das bodas. E é interessante o seguinte, que a gente pensa assim, Jesus falava em parábolas porque era mais fácil das pessoas compreenderem, era a linguagem atual das pessoas naquele lugar, naquela época. Mas não era só isso, também era isso. Era mais fácil falar uma linguagem que todos compreendem. Mas toda parábola que Jesus falava, ela tinha um conteúdo mais profundo, um conteúdo que ia além de palavras. Não era só a coisa física, era coisas espirituais. E esse texto, esse versículo fala da parábola do rei que manda seus servos convidarem as pessoas importantes daquele lugar, daquela região. Vamos dizer assim, ele manda convidar reis, ele manda convidar doutores, ele manda convidar os escribas, os fariseus, os homens que tinham referência, homens que tinham uma estrutura, né, muito importante naquele lugar. Mas o texto fala que esses tipos de pessoas não deram a mínima para o seu convite. E ele ficou chateado. Mas ele falou assim, eu vou mandar novamente o convite, vai lá e chama novamente essas pessoas. E eles falam, o texto fala que eles começaram a parábola, arrumarem desculpas. Falei, eu não posso, eu tenho trabalho para fazer. Eu não posso, eu tenho minha escola. Eu não posso, eu tenho de cuidar do meu filho, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Eu não posso, eu sou um homem, eu sou uma mulher muito ocupada. Eu tenho de cuidar do meu lar, da minha casa. E não vieram para bodas, para a festa que o rei preparou para a boda do seu filho. E fala que o rei ficou furioso, ficou nervoso. Fala, sabe uma coisa? A boda já está pronta, os bois já estão mortos. Tudo preparado, o vinho já está do melhor ali, esperando os convidados, e eles não quis vir.
Vão chamar qualquer um agora, chama todos. Chama os drogados, chama aqueles bêbados, chama os mendigos, chama aquelas pessoas que estão à toa, sem o que fazer, desocupados. Vão, chamam todos para a boda, chamam, vão fazer o convite, vai lá, chama. E fala que eles foram, obedeceram, chamaram todos que eles encontraram pelo caminho, eles estão chamando, venha para o Cordeiro, para as bodas, venha lá, venha para a festa, vamos lá para a festa do Filho do Rei. Ele está nos convidando e fala que todos foram participar da festa, quem não queriam, comes e bebes de graça. E é interessante, irmãos, que no meio dessa festa, quando estava lá todos reunidos, o rei percebe um que não tinha veste adequada para a festa. Mas aí a gente pensa assim, como assim? Ele não mandou chamar todos, qualquer um? Ninguém estava preparado para a festa, foram simplesmente chamados. Como que ele não teria as vestes para participar dessa festa? Era até assim, um pouco estranho, não é? Convidar a pessoa não tem dinheiro para as vestes, para comprar a veste adequada, porque a gente veja aí algumas festas que tem que ter o traje social para você poder participar, principalmente os padrinhos, né, que às vezes tem que estar tudo alinhadinho, tudo bonitinho, tinha que ter as vestes. Mas, irmãos, era um costume da época, não sei se vocês sabem, os reis, quando faziam as festas, eles davam as vestes para aquelas pessoas que eram convidadas, mais importante, para participar da ceia, para ter uma veste adequada com aquele ambiente. Então aquele homem não estava com a veste, e fala que o rei fala assim, opa, meus servos, pegam, lançam uma pedra de moinho sobre o teu pescoço, e ele vai se ranger no fogo do inferno, onde vai haver ranger de dentes. Olha para você ver que cruel isso. Aí nós trazemos o dia de hoje. Jesus nos manda evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura da terra. Aquele que crê e for batizado será salvo. Manda nós convidar a todos, manda nós chamar todos. Ele não está em exceção, não é para chamar só os grandes, só os que sabem falar bem, só os que vestem bem, só os que têm dinheiro, não. Ele manda chamar o drogado, ele manda chamar o viciado, ele manda chamar o leproso, o doente, ele manda convidar a todos, ele manda nos evangelizar a todos. E nós temos de fazer isso, nós somos esses servos. Nós anunciamos o evangelho a todos, nós falamos bem. Você também é convidado a participar. Deus está preparando, Jesus está preparando o Cordeiro Santo lá no céu para nós. Venha participar conosco. Chamamos, não fazemos nossa parte. Se eles vão vir ou não, cabe a eles. Todo convite existe uma reação. Você aceita ou não aceita? Você foi convidado, você vai ou não vai? Isso é questão sua. Não é mais a minha. Se eu te convido para uma festa na minha casa, ou para uma festa, uma boda, um aniversário, um casamento, eu te convidei. Se você faz questão de ir ou não, aí já é com você. E assim é Deus, e assim é Jesus. Ele nos manda nós convidar, chamar. Se você está preparado com as vestes nupciais, com as vestes para participar dessa festa, glória a Deus. O próprio Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É o próprio texto, é o próprio Jesus que fala isso, não é o Val. E nossas vestes nós sabemos qual que são. A nossa veste é o quê? O sangue de Jesus sobre nossa vida, porque é o único que nos purifica de todo o pecado, e fala que nós temos de estar alvo branco como a neve. Não pode haver mancha de pecado na nossa vida, não pode haver mancha de pecado para nós podermos entrar no céu, porque entrar aqui nas portas do ministério, ser feliz e participar do culto é fácil. Eu quero ver é você vestir a veste e entrar pelas portas estreitas do céu. Aí que é o problema, aí que é a dificuldade,
Por quê? Porque para você entrar, você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador da sua vida. Você precisa andar em santidade, você precisa ser separado para o Senhor. Você não pode estar vestido de qualquer jeito. Hoje você escolhe a roupa que você vem aqui no culto, mas para entrar no céu só há uma roupa que você entrará. É aquela especial que Jesus nos deu lá na sangue de Jesus lá na cruz do Calvário, que ele nos deu lá na cruz do Calvário, que é o sangue dele. É esse sangue que correu ali na cruz, que nos lava, que nos limpa, que nos restaura. Por isso nós temos acesso ao céu. Glória a Deus por isso. Pode aplaudir o Senhor por isso, que nós temos o sangue de Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Quem é chamado não é o importante. Ser chamado não é o importante. O importante é ser escolhido. Ser chamado, qualquer um é chamado, irmãos. Qualquer um é chamado. E há aquele que é escolhido para um trabalho específico, para uma obra específica no reino de Deus. Nós temos aqui, em 1 Samuel 1,12, que fala que o profeta Samuel fala que Moisés e Arão foram escolhidos para uma obra específica. Qual foi? Libertar o povo do Egito. Eles foram escolhidos por Deus para libertar uma nação da escravidão, para nos libertar e anunciar o Evangelho. E nós todos sabemos, irmãos, que o primeiro convite que foi feito foi para o povo judeu, para anunciar o Evangelho, mas eles rejeitaram, eles foram chamados. E depois a gente vê mais para frente tudo que Deus preparou. Por quê? Porque a obra de Deus ela não para. Nós podemos recusar, mas a obra de Deus ela continua. Você está me entendendo? De uma forma ou do outro. Então Deus chama Moisés e Arão. Moisés arrumou um monte de desculpa, falando que tinha, sua língua era pesada, tinha gagueira, mas Deus fala assim, não, somente vai, o seu irmão falará por ti. Não tem desculpa, Deus dá uma solução, você está me entendendo? Nós podemos, porque desculpa é coisa de homens, Deus não tem lero-lero com ele, irmãos. Ele falou, acabou, não quero, problema, o outro vai fazer no seu lugar. É assim que Deus faz. Nós temos também, em Atos 9:15, o chamado de Paulo. Não é chamado, é escolhido. O texto fala assim que, deixa eu ler para você, Atos 9:15 fala, Deus escolheu Paulo, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. É aquilo que eu estou falando no texto. Deus chamou o povo de Israel para anunciar o Evangelho, o judeu. Ele não quis. Deus levanta quem? Saulo, que era Paulo, transformou em Paulo naquela época. Então, você vai ser agora o meu representante. Você é o escolhido, você é um vaso escolhido, é um vaso de honra. É você que vai anunciar o Evangelho para o gentio. É você que vai levar o Evangelho para os reis e até para os judeus. Viu como que Deus faz? Viu como é que Deus prepara as coisas, tudo assim, do jeito? Ele pega um perseguidor da igreja e transforma ele num pregador. Ele pega um homem que matava homens e mulheres porque criam Jesus Cristo e transforma ele no maior homem que leva o Evangelho na terra, no maior homem que leva a palavra, um homem que escreveu 13 livros da Bíblia. Veja bem, Deus é maravilhoso. Em João 15:16, Jesus também nos chama. Ele fala assim, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não somos nós, irmãos, que escolhemos servir a Cristo. Foi Deus, foi Cristo, foi Jesus que te escolheu. Você está entendendo isso? Você não era ninguém, você era meramente um ser por aí, perdido, caçando algo.
com um vazio enorme dentro do peito, procurando alguma coisa para satisfazer as suas vontades, as suas necessidades. Muitos de nós bebiam, muitos de nós usavam droga, prostituíam, muitos de nós faziam coisas horríveis para ver o que se preenchia algo que só Jesus pode preencher, porque é algo espiritual. Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. O nosso corpo nós conseguimos satisfazer ele com a pizza, com o sanduíche, com frutas, com legumes, com carnes, churrascos. Nós conseguimos. A alma nós até conseguimos, às vezes, por aí, conseguimos um evento, assim, aquela emoção, aquela alegria momentânea, uma festa, um momento de prazer, somente, mas é instantâneo, passou. Mas e o espírito? O Espírito não tem como, o Espírito não tem como. Somente o Espírito de Deus pode preencher todo o vazio do ser humano. Aí sim, você é completo, porque o nosso Deus é um Deus de Espírito. Você está entendendo? O nosso Deus, Ele não é um Deus feito de carne e osso. Ele veio como de carne e osso nessa terra, mas Ele voltou para a glória e deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos capacitar. Então nós não conseguimos tocar, mas nós conseguimos sentir. Assim como o vento não sabe para onde vai e para onde, mas nós conseguimos sentir o Espírito Santo em nossas vidas. Basta nos buscar. E é interessante como Deus trabalha, e eu fico assim, maquinando, pensando. Nós temos um homem na Bíblia chamado Gedeão. A história dele está lá em Juízes, capítulo 7, versículo 1 ao 7. Fala que ele chamou 32 homens para pelejar contra os medianitas e os malaquitas. 32 mil homens. E é interessante o seguinte, porque ele pensou que a quantidade fazia a diferença. E ele chamou muitos. Nós também pensamos isso, não é? A quantidade vai fazer uma diferença enorme. Aí o texto lá fala que 22 mil eram medrosos e covardes. Ele chamou, mas de cara 22 mil já eram medrosos e covardes, não quis guerrear, não quis ir à peleja, já abandonou o barco, já pulou fora. Quando ele viu que tinha de enfrentar os amalequitas, quando eles viram que tinha de enfrentar ali homens que eram de guerra, homens sanguinários, homens violentos, ele falou assim: tchau para você, eu não quero lutar a batalha. Nós somos covardes, irmãos, também. Muitos de nós somos medrosos. Nós não temos coragem de pregar para qualquer um. Nós não temos coragem de falar o evangelho de peito aberto em qualquer um. Muitos de nós escondemos que somos evangélicos até no nosso próprio trabalho, até no meio de familiares, de amigos. Covardes, medrosos. Esse já abandonou a batalha, já abandonou a guerra. Tchau, não tem como. Por quê? Porque caminhar com Cristo, você tem que enfrentar demônios, você tem que enfrentar enfermidade, você tem que enfrentar perseguição, você tem que enfrentar, como diz, acusações. Tudo isso sobrevém sobre ti. Jesus nos foi a amostra maior sobre isso. Foi humilhado, foi cuspido, foi pisado. Não deram nada por ele. E nós ficamos dodói, porque simplesmente a pessoa fala assim: lá você. Pô, peraí, quem é você? Você não é nada não, mas quem está sobre sua vida? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É o Espírito Santo, é Jesus que está com você, irmão. Você não precisa fazer engrossar os ombros aqui não, medrosos, covardes não. Você é um valente, você é um guerreiro, você é um soldado de Cristo. Você foi escolhido para fazer algo. E mais para frente fala que 9.700 eram desqualificados. Não tinha a qualificação necessária para guerrear. Quantos de nós somos desqualificados? Não sabemos manusear uma espada. Não sabemos usar as nossas armas de guerra. Jejum, oração. Não sabemos vestir a couraça da justiça. Não sabemos preparar os nossos pés a palavra da paz. Não sabemos ir para a batalha. Não sabemos nem com quem nós lutamos.
Falou diabo, as pessoas começam a tremer. Aí falou que está endemoniado, a pessoa, meu Deus do céu, chama o pastor, liga o pastor. Não, pastor, estou escutando uns barulhos estranhos na minha casa, chama ele, pelo amor de Deus. Oh, até quando você vai ficar nisso? Até quando? Desqualificado. Falei, eu não sou capaz de pregar, eu não sou capaz de falar do amor de Jesus. Você não é capaz de dar o seu próprio testemunho de vida, a mudança que Jesus fez na sua vida, irmão? Misericórdia. Nós somos sim. É Jesus que nos capacita. E por fim fala que só 300 estavam aptos para a peleja e venceram 120 mil medianitas e amalequitas. Glória a Deus. Veja bem, Gedeão achou que era quantidade, achou que era por ter números maiores de pessoas que ele estava mais preparado para uma batalha. Eu quero dizer para você, meu irmão, não é uma igreja grande, cheia de membros, de pessoas, que é a melhor de guerra e de batalha, não. São aquelas que têm os melhores soldados, os melhores guerreiros, porque a palavra de Deus fala que a oração de um justo pode muito o seu efeito. Mais vale um guerreiro que sabe manusear a sua espada, usar o seu armamento, do que 100 que não sabe usar o seu armamento. Você está me entendendo isso, a diferença? Mexer com o evangelho, mexer com as coisas de Deus, não é oba-oba e lenga-lenga, não. Não é falar assim, eu vou e de qualquer jeito, não, meu irmão. As coisas, como disse o ditado lá no mundo, as coisas são mais embaixo. Por quê? Porque o inimigo, o diabo, ele não brinca com você. Se ele tiver a oportunidade de se arrebentar com você, ele vai arrebentar. Se ele tiver a oportunidade de te envergonhar, ele vai te envergonhar. Porque ele veio para roubar e matar e destruir. Mas você veio para ter a vida eterna, porque Jesus Cristo foi para isso sobre a sua vida. Ele morreu naquela cruz do Calvário para que você tenha uma vida eterna, uma vida de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus nos surpreende nas escolhas. Qual material você escolheria para fazer o homem? O ouro ou o barro? Interessante, né? Hoje nós falaríamos do ouro, não é? Porque nós somos materialistas. Mas Deus fez diferente. Ele criou o homem do barro. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele poderia muito bem criar o homem com ouro. Fácil, não era? Ele ficava bonitão, todo resplandecente de ouro. A gente quando usa eu não gosto não, tem gente que usa um cordão de ouro, uma pulseira de ouro, um anel de ouro, fica todo, não é? Estanha aqui para fora do peito, não é assim? É ouro, não é? Imagina Deus fazer um homem de ouro, não é? Não era maravilhoso? Mas Deus não, ouro não, ouro eu já sou dono disso, não quero não, eu quero barro. Vamos fazer do mais simples, barro. Qual você escolheria para matar Golias? Sansão ou Davi? Qual você escolheria? Sansão, um homem forte, matava com uma queixada ali, matava não sei quantos homens, pegava aqueles portões, aqueles palácios nas costas, saía correndo, jogava balão. Era um massa bruta o homem, disse que o homem era porreta, né? Aí Deus fala assim, não, eu quero aquele franzininho lá, aquele lá que pastorzinho de ovelha lá, ele que eu quero para matar Golias. É ele. Nós assim também, irmãos. Nós escolhemos os mais fortes, não é? Aqueles mais... Né? Eu trabalho na área de segurança pública, e normalmente eles escolhem aqueles massa bruta para ser homem de frente, né? Você vai no choque, você vê só aqueles massa bruta, né? Você vai no bob, só aqueles homens. Não é assim? Né? A gente vê os exércitos e vê só aqueles homens, né? Mas Deus pega, não, vencer Golias, o gigante, um que é temido por todo mundo, não, manda só o Davizinho mesmo, vai lá, mostra para eles quem é o poderoso. Davi vai lá e vence. Vamos mais uma pergunta, vamos lá. Qual você escolheria para abrir uma rocha? Uma picareta ou uma vara? Normalmente escolheria o quê? Um objeto mais constante, que era a picareta, não é? Mas Deus não, falou, Moisés vai lá, toca, faz dar um toquinho na rocha lá com a varinha e vai jorrar água abundantemente. E é assim que Deus fez.
Você está me entendendo? Quem compreende as coisas de Deus, irmãos, não tenta compreender Deus, tenta viver Deus. Deixa Deus trabalhar da forma que Ele quer, da forma que Ele precisa. Então Ele não vai olhar a sua aparência, Ele não vai olhar se você tem estrutura, se você sabe falar bem ou não. Ele não vai olhar isso não, Ele vai olhar seu coração, a sua, como disse o outro, a sua disponibilidade para isso. Quando você fala, eis-me aqui, usa-me. É isso que Ele quer. De uma forma ou do outra Ele vai fazer. Que tribo você escolheria para matar os 120 mil medianitas? A tribo de Judá, que tinha 74 mil homens, ou a Manassés, que tem 32 mil homens? Deus escolheu Manassés. A tribo de Manassés tem 32 mil homens para vencer os medianitas, 120 mil homens. Você está me entendendo como que Deus trabalha? Deus não está importando com quantidade. Deus não importa com o tamanho, porque não há um Deus tão grande como o nosso Deus, você está me entendendo? É Ele que criou o céu e a terra, Ele que fez todas as coisas, Ele que conhece todas as coisas, Ele que sabe do seu pensar, Ele que sabe do seu caminhar, Ele que sabe do seu agir, antes mesmo que os seus lábios abram a boca, Ele já sabe do seu pensamento, que você vai falar. Você nunca vai surpreender Deus, você nunca vai esconder nada de Deus. Você está me entendendo isso? Ele é o Senhor do Senhor, Ele sabe tudo. Ele é onipotente, Ele é onipresente. Você está me entendendo? É por isso que Ele é glorioso. É por isso que gerações e gerações se levantam. E quando abrem a boca dizendo que eles são maiores que Deus, Deus fala, aqui não. Aqui não. Nem anjos que eu criei, que estava comigo no céu, quando se quis ser semelhante a mim, não ficaram. Você humano também não, porque eu que te criei. E a criatura nunca é maior do que o Criador. Você está me entendendo isso? Põe isso na sua cabeça. E nós temos uma classe que é os oferecidos. São pessoas que não foram chamadas, muito menos escolhidas para uma missão. Esses são os oferecidos. Nós temos exemplo na Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1, que fala sobre Nadab e Abiú. Fala que eles apresentaram fogo estranho no altar do Senhor sem ter autorização. E fala que eles foram mortos pela ira de Deus. É importante você saber isso, irmãos. Você não se oferece para fazer algo que Deus não te escolheu para fazer, que Deus não te chamou para fazer. Se Deus não te chamou para ser um pastor, não queira ser um pastor. Se Deus não te escolheu para ser um pastor, não queira ser um pastor. Por quê? Porque você não tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida de pastoreio. E você vai acabar matando ovelhas, matando vidas. Porque pastorear não é só para os chamados, é para os escolhidos. Você fazer algo para o Senhor, tocar para o Senhor, não é para qualquer um, é para os escolhidos. Não é só porque você tem uma voz bonita, que você canta bem, que você às vezes tem de cantar, não. Você precisa ter chamado e ser escolhido para o Senhor, para fazer aquilo que Deus determina. Amém? Glória a Deus. Nós temos outro exemplo do oferecido. Saul desobedeceu a Deus e ofereceu sacrifício sem a presença do sacerdote Samuel. E a consequência foi, ele perdeu o seu reinado, ele perdeu o seu reino. A partir daquele momento, Deus falou, você já não é mais um rei sobre o povo. Eu te tomo agora esse reino, eu vou passar para outro. Entendeu a consequência? Quem fazia sacrifício naquela época, irmãos, era o sacerdote. Não era o rei. Não era a função do rei fazer sacrifício no altar do Senhor, oferecer as coisas do Senhor.
Ele ultrapassou, é como diz o ditado na roça, ele passou o carro na frente dos bois. As coisas têm uma ordem, têm uma sequência para ser seguida. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Não seja oferecido, obedeça ao chamado do Senhor. Amém? Aleluias. Deus é tremendo. Qual dos 3 grupos você se encaixa? Você é um chamado, um escolhido ou um oferecido? O escolhido não faz o que quiser na hora que der vontade, e sim obedece a Deus sem questionar e murmurar. Essa é a diferença. Porque muitos de nós, não fala assim, ser humano, irmão, não é falando que igreja só não, quando eu falo assim, é nós humanos. Nós gostamos de questionar e nós gostamos de murmurar, por quê? É mais fácil, não é? É mais fácil do que fazer, não é isso? Mas quando nós somos escolhidos, a gente vê a necessidade de uma coisa. Vamos dar exemplo aqui do nosso ministério Ser Feliz. Fácil reclamar e questionar. Por que não está revocado lá fora? Por que não tem umas poltronas macias aqui? Podia ter ali mais como é que chama ali? Que vai bater uma laje ali, uma galeria ali simples, né? Podia ter ar-condicionado. Nossa, a escolinha ali, as crianças, meu Deus do céu, um calor naquele negócio ali quando está quente. Nossa, um ventiladorzinho ali não resolve, o menino sai ruim. Né? Poderia ter uns eventos, umas festas legais, uns sítios, uns acampamentos, né? Podia ter, não podia? Não era bom? Não é fácil falar isso? Por que não tem? Né? A gente pensa assim, não é questionando, ó. Aí a gente começa a reclamar depois. Sabe? Aí o pastor fala assim, irmãos, vamos dizimar, vamos ofertar. Irmãos, vamos participar disso. Irmãos, vamos fazer, né, um trabalho aí específico para levantar um dinheiro para revocar ali. Aí a pessoa fala assim, eu já dizimo, já oferto. Não, vou dar mais dinheiro não. Não, o som está tão ruim hoje. Não estou ouvindo direito, está chiando. Né? A gente quando está em casa, né, assim, acompanhando pela internet, às vezes a gente começa a usar o som do pregador, começa uma chiadeira de vez, não é assim? A gente pensa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí a pessoa, às vezes, em vez de ficar lá esperando um pouquinho melhorar, ela vai falar, vou ver um negocinho aqui no WhatsApp, vou ver um negocinho aqui no Instagram, e some, desaparece. Por quê? Porque perdeu o interesse. Você está me entendendo? É assim que nós humanos fazemos. É mais fácil nós reclamarmos e questionarmos, mas quando é para nós fazermos, aí a coisa muda. Mas para o outro fazer é fácil. Para o pastor fazer, a pastora fazer é fácil. Para os líderes aqui de frente fazer é fácil. Mas para mim fazer e ajudar eles a fazerem, aí já é uma muralha, já é uma dificuldade. Você está me entendendo? Por quê? Porque nós só fomos chamados, nós não fomos escolhidos. Porque quando você é escolhido para fazer parte desse ministério, da obra do Senhor nessa igreja, você se envolve, você se doa, você se entrega, você não olha as dificuldades, as circunstâncias. Por quê? Porque Deus trabalha diferente, é nos dar, é que dá-lhes será dado. O que é? É você se entregar primeiro, é você oferecer aquilo que você tem de melhor primeiro. Por exemplo, você chegar aqui, pregar a bunda nessa cadeira e sair com ela suja, você sair reclamando até um ano seguido por causa disso. Mas pegar um pano e vir aqui por meia hora para limpar as cadeiras, ninguém de nós queremos. Acha que a igreja tem obrigação de pagar alguém para fazer. A igreja somos nós, irmãos. Você está me entendendo? A igreja somos nós. Viu o tamanho da importância? Viu o tamanho de como é que Deus trabalha? Deus não está olhando a quantidade, Deus está olhando a quem faz. Deus poderia ter levantado multidões, exércitos poderosos nessa terra e vencer todas as batalhas. Mas ele fala, não, é muito fácil. Eu não quero assim. Eu quero fazer coisas diferentes, com pessoas diferentes. Por isso que nós somos taxados de loucos, nós somos taxados de devotos, de pessoas que colocam a viseira na frente e só olham para Jesus.
e não quer viver as outras coisas do mundo. Mas, irmãos, quer coisa melhor do que Jesus? Glória a Deus por isso que nós só olhamos para Jesus. Pelo menos não olhando para Jesus por focas, as coisas que vêm do alto, nós vamos para o céu. E nós começamos a olhar as coisas do mundo, o pecado, o que há de errado nessa terra, nós vamos ficar onde? É no inferno mesmo. É a palavra de Deus que fala isso. Você está me entendendo? Então o nosso foco, a nossa visão, ela precisa estar no Senhor. Alguns chamados são para todos os cristãos, como orar, jejuar, testemunho de vida, leitura da Bíblia e evangelização. Isso são para todos. Esse chamado é para todos os cristãos. Por quê? Porque o crente que não ora, o crente que não jejua, o crente que não evangeliza, o crente que não dá testemunho de vida, que crente é esse? O crente que não fala de Jesus? Não tem como. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do eixo. Você está me entendendo? Porque Jesus veio aqui, ele falava somente do Pai. Eu vim porque o Pai me enviou. Deus te dou graça. Deus, você está me entendendo? Jesus falando. Ele falava somente isso. As pessoas falavam, mas ele está fazendo isso, fazendo aquilo. Ele não queria nem saber, ele só estava fazendo aquilo que Jesus escolheu para fazer. E escolheu ele para quê? Para morrer na cruz. Para pagar um preço por nós. Muitos queriam impedir, até o próprio Pedro, seu discípulo ali, que depois foi criada a igreja em cima dele. Fala assim, não, ninguém vai tocar no você não, Jesus. Se vier, eu corto ele na espada. Ele, opa, afasta de mim, Satanás. Você está me entendendo? Ele tinha sido escolhido por uma missão. E você? Qual missão que Deus te escolheu? Qual missão que Jesus te escolheu? Você tem feito esse papel? Você tem cumprido esse chamado, esses escolhidos para fazer isso? Você tem feito? Ou você tem arrumado desculpas, arrumado dificuldade? Já outros requerem condições especiais para pessoas escolhidas especialmente para isso. É preciso ter convicção, ousadia, confiança e fé. Você precisa ter convicção daquilo que você quer. Você precisa ser ousado naquilo que você faz. Você precisa ter fé. Você precisa crer. É a fé que move as coisas. É a fé que move as coisas. É crer naquilo que ainda não existe, trazer a realidade. Você está me entendendo? Eu não vejo aqui com meus olhos uma igreja linda, bonita, uma igreja toda transformada, não, mas os olhos nossos de fé nós podemos ver e enxergar. Eu não vejo ainda a minha família toda na presença do Senhor, toda salva, mas com a sua fé você pode enxergar isso. Por isso que a fé, ela não tem limite para ela, porque a única coisa que o diabo não pode te roubar são os seus pensamentos, a sua fé em Cristo. Você consegue imaginar, você consegue buscar, você está me entendendo? Todas as coisas, elas primeiro passam na sua mente, no seu entendimento. Aí você começa a pensar, você começa a analisar, opa, agora sim, agora eu não sou mais ignorante nisso. Opa, por isso que fala que o conhecimento nos liberta. É por isso que a palavra de Deus nos capacita para isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está me entendendo o que é isso? Deus não escolhe os melhores. Ele escolhe os loucos, os fracos e os vis, porque é Ele que capacita, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Você é louco, irmão? Que Deus louco por Jesus aqui? Fala, uhul! Glória a Deus! Então você é um escolhido. Porque daqui o texto fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Você precisa realmente ser louco, irmão. É louco mesmo por Jesus.
O mundo não vai te compreender, o mundo não vai te aceitar, ele não vai te engolir, não, irmãos. Porque fala que o espírito luta contra a carne, o espírito luta contra o mundo, as coisas do mundo não tem nada a ver com os que servem ao Senhor. Então, se você é louco por Jesus, te prepara, firma, porque o mundo vai vir contra você. As pessoas que te rodeiam, que não crê que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida, elas vão levantar para te barrar. Elas vão apontar o dedão em você. Elas vão te acusar, vão te desanimar. Vão arrumar 1001 coisas para você fazer, para você não participar e não buscar as coisas que é do Senhor. É assim que o inimigo trabalha. Ou você acha que ele vai parecer todo vermelhinho, com chifrinho, com rabinho para você? Não vai. Ele é estratégico. Ele conhece aquilo que você gosta. Ele sabe, fala que ele tem as artimanhas. Mas nós temos o Senhor do Senhor.